Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com tanta crise nesse país. É muita pauta essa semana, estamos voltando com mais um Papo Livres. Já adianto que não foi fácil criar aqui a ordem da pauta, afinal tem muita coisa para se discutir, então ninguém vai te julgar se você estiver realmente com insônia perante a conjuntura política de Terra Brasília. Hoje vamos discutir principalmente sobre pele da fake news, a situação do governo que não está fácil, 1º de maio, o discurso do Lula e Bolsonaro versus Zé Gotinha, não é mesmo, Aline? Isso aí. Bom te ver. Bom revê-los. Será que vamos ver o Zé Gotinha prendendo o Bolsonaro essa semana? Tá todo mundo na expectativa do Bolsonaro preso amanhã. Gostou dos memes, ô Rogai? Gostei. Alguma sede de justiça ficou saciada com essa situação, né? Pois é, galera. Já vamos falar da carteirinha de vacinação do ex-presidente, mas podemos começar, acho que por uma pauta que está pautando, sendo bem redundante aqui, todos os debates, que ela não é estritamente econômica, mas também que é a questão do PL das fake news. Avanços e recuos, ultimamente mais recuos que avanços. Uma pauta que parecia ter relativo consenso, foi gradativamente, perdeu-se o timing talvez, o governo parece que tomou um golpe contra, setores conservadores se rearticulando. Lene, o que você achou? Para onde que vai esse PL da fake news que, longe de ser censura, como a direita tem dito, é um PL, um projeto de lei essencial para responsabilizar as big techs sobre notícias falsas, na verdade? Como que você está vendo esse processo todo? Bom, eu acho que mais do que cuidar das notícias falsas, eu estou tendo um déjà vu com relação a essa PL das fake news, porque me parece aquela tentativa do Lula de fazer uma regulamentação da mídia que fracassou totalmente, foi taxado inclusive de AI-5 naquela época. Eu lembro que estava na faculdade ainda, a gente começou a discutir isso, e totalmente fracassado, e aliás perdeu-se uma oportunidade em que Lula tinha uma conjuntura muito mais favorável para fazer isso, e agora está tentando, depois que a gente viu que realmente isso não sendo feito, de certa forma contribuiu para que as coisas chegassem ao ponto que estão hoje com relação às fake news e enfim, com relação a toda essa... De certa forma, na internet ainda é tudo mato, né? Quer dizer, você ainda pode fazer o que você quer, e, enfim, as plataformas dominam totalmente esse setor de uma forma totalmente, né? Então, eu acho que mais do que combater as fake news é uma forma de ainda organizar as coisas, de certa forma, dizer que aqui também não é a festa do boi, né? Sim. Tem que, porque até da Europa, enfim, os países têm uma regulamentação melhor, e aqui ainda parece uma relação aí com a questão fiscal, né? Bem semelhante. Né? É interessante porque o Orlando Silva até veio com um começo de uma proposta interessante, né? Se baseando em outros países que já regulamentaram, mas pelo que se desenha, Rogai, a gente vai precisar de salvação do STF de novo? Então, é dureza porque foi uma derrota do governo, né, o adiamento dessa pauta, precedido da primeira derrota importante do governo no Congresso, que foi a negativa do Congresso para as mudanças que o governo tinha feito no marco de saneamento, né? Então teve essa primeira derrota, essa segunda derrota. Na mesma semana. E é curioso porque no debate, quando as pessoas vêm com essa papo de que é censura, que etc., é como se nada fosse regulado nas redes sociais, é como se já não existisse uma regulação privada, né? Se você pega a parte jurídica das grandes big techs, aí os caras têm um congresso deles regulando tudo que vai, que não vai, transformando isso em algoritmo. Então já existe regulação, só que a regulação não está sob controle público, né? E aí tudo que vem das novas tecnologias, inclusive os aplicativos que vão impactar no mundo do trabalho, estão totalmente fora da regulação da esfera pública, né? É interessante trazer essa discussão, porque a gente acaba vendo uma influência muito grande da iniciativa privada, no fundo das big techs, para influenciar tudo o que está acontecendo, né? Teve uma ofensiva muito grande, né, do Google e dessas big techs para poder criminalizar esse PL, e parece que a gente vai ter um revés por aí, né? Pediu-se tempo, a gente já viu que as opiniões dos políticos de direita, principalmente, estão mudando. Esse era um tema principal para o governo imprimir uma derrota contra a direita neofascista. Seria excelente para o governo se fortalecer,
mas o que a gente viu foi um pêndulo dos republicanos ali, de uma votação que era majoritariamente a favor do PL, acabou indo contra. E aí isso já vai se misturar com certeza com distribuição de recursos. Estão falando até em reforma ministerial. Quantos meses agora? Estamos ainda com 5 meses, né, de governo. Crise, eu estou vendo um governo que o PL do fake news está mostrando a dificuldade de lidar com o Congresso. Isso parte desse pressuposto de não tentar fazer uma discussão maior com a população. Aline, você não acha que a população majoritariamente concorda com essa questão de regulamentar a fake news? Quer dizer, é a discussão fake news sobre fake news, né? Então, a gente entra nessa discussão, né? Porque tem essa questão de que está tentando impedir realmente as pessoas de se comunicarem, de saberem a verdade. O Bolsonaro usa muito isso, né? De usar esse discurso do que seria verdade, que ele está impedindo as pessoas de chegarem, as informações chegarem nas pessoas. Aliás, o Lula já vem sendo acusado disso, não é de agora, né? Então, eu acho que está aberto um debate público, as pessoas são divididas sobre isso, né? Até para compreender o que é fake news, né? Então, não adianta a gente chamar as pessoas a checarem a informação se você não tem um mecanismo que controle quem distribui a informação e como essa informação é distribuída. Até porque tem uma discussão também de que a própria PL das fake news não está regulamentando as plataformas, ela não está mexendo nessa questão, por exemplo, ela está simplesmente usando alguns filtros para como elas operam, não necessariamente fazendo uma regulamentação sobre elas. Então, e essa discussão já vem sendo puxada há um tempo com relação a o pessoal que fala de plataformas abertas, né, de você diversificar como é distribuído, como esses mecanismos são utilizados, né, não deixar para essas grandes plataformas, porque você vai ter que entrar no jogo delas, de certa forma. Se o Estado não faz esse papel, a gente acaba nessa... Então, eu acho que esse debate ainda tá bem dividido. O fato do Lula não estar levando tanto para a esfera pública pode estar... Ele está fazendo esse esforço, mas eu acho que ainda está fraco nisso, das fake news como uma coisa ruim. Eu tenho uma intuição que eu acho que a população em geral acha que elas são inimputáveis, essas big techs, e que alguém tem que ser responsabilizado e que elas têm muito poder. Você não acha que é por aí, Rugai? Você acha que, em última, o que está pesando é o poder do dinheiro, porque as big techs estão com medo de que, sendo responsabilizadas por notícias falsas, em última, são mercados a menos a serem explorados, né? Eu ia justamente por esse lado aí. É um grande negócio fake news, né? A gente sabe que treta, mentira, coisa absurda, sensacionalista, é um grande negócio. E não precisa ser no mundo das redes sociais ou virtual, basta ver os programas policiais de fim de tarde, que já estão nessa pegada, né, de alguma forma faz tempo. É um clickbait ali, né? Ali embaixo, a legenda deles. Não é só uma questão ideológica de fake news para a direita ou para a esquerda, é uma questão de negócio, né? E aí tem uma coisa também que, assim, tem várias camadas desse debate que, assim, quando você fala fake news, você está afirmando que tal coisa é falsa e não corresponde à verdade. E aí a gente entra num debate que tem muita gente que fala assim, mas todo mundo tem direito de dizer o que quiser. Quem é alguém para dizer o que eu falo, que é a minha opinião, a diferença de opinião e de fato, de verdade e mentira, entra em pauta. Sim. E aí tem todo um debate com o relativismo, com o que é uma verdade universal, ou que não é, quem vai julgar, o que é liberdade de expressão, né? Eu tive um caos escolar, que foi um professor jovem numa formação de professores de história, alguém sugeriu que a gente fizesse uma atividade para os alunos checarem as notícias. Checarem, verem o que é fake news, etc. A gente tudo achando bacana. Aí o professor mais jovem que tinha lá, recém-ingresso na rede, começou a rir da gente. Falou assim, gente, vocês não estão entendendo. Os pacotes de dados do celular da molecada não permitem que eles abram um link de qualquer mídia. Eles vão ver a notícia no WhatsApp e acabou. Não adianta você ter boa vontade de mandar eles checarem. Então, assim, a possibilidade de se checar tem limites econômicos e técnicos, né, também. Vou fazer até uma quebra de protocolo aqui, ó. Desculpe, bastidores, Minha mochila não está aqui. Mas, ó, vou fazer um... Ah, minha mochila está aqui, sim, ó. Ó, vou trazer um merchan aí perante este debate, que é para quem está interessado nesse debate que está acontecendo, esse livro aqui, Máquina do Caos.
Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Do Max Fischer, que é um jornalista que pesquisou muito com fontes do Google e das Big Techs, pessoas que saíram fora desse mercado porque não aguentaram. E além de tudo isso, né, acho que meio para a gente sintetizar a discussão aqui, existe uma questão cerebral de dopamina das redes sociais, de elas induzirem o nosso comportamento e fazer, inclusive, para que a gente seja aceito, participar de grupos que muitas vezes são grupos extremistas, né, Aline? Isso vai até com a questão, vai junto com a questão da violência das escolas que a gente está vendo, né? Não, e esses grupos estão cada vez mais marginalizados, digamos assim, né? Quando você consegue algum tipo de controle nessas plataformas mais públicas, eles vão para o WhatsApp, agora já estão migrando até para outros tipos de blog, esse tipo de coisa. Eu achei que nem existia mais esse tipo de coisa, e olha aí. Eles conseguem marginalizar mais a discussão e ainda... Porque o problema de você colocar esse PL como um PL das fake news apenas controlando o conteúdo é que você deixa de controlar a distribuição, né? Então você pode fazer distribuição em massa de conteúdo X ou criar esse tipo de grupo como se fosse uma rede de transmissão. Então você abre mão desse tipo de coisa também, de regulamentação também, por isso que é uma coisa importante. Então você permite que isso seja feito praticamente numa penumbra que a gente não consegue muito desvendar. E isso dá uma falsa sensação de sociabilidade que, na verdade, não existe e que, de certa forma, acolhe pessoas que a gente não consegue nem alcançar. O sentimento de identidade, né? De identidade. Mas acho que podemos concordar ou não aqui, só para saber se tivesse a votação aqui do PL das fake news. Eu concordo que seria impossível das redes sociais controlarem tudo que é postado, né? Porém, já que pelo jeito até o órgão público de regulamentação disso não vai perseverar, a gente não vai ter um órgão de regulamentação disso, a gente acha, eu acho pelo menos, que publicação que seja impulsionada e monetizada tem que ter responsabilização direta das redes sociais. O que vocês acham? Tem um consenso? Você vai votação passar... por aclamação. Então, temos um consenso aqui na metade desse primeiro bloco. E aí vamos para a segunda parte desse nosso primeiro bloco, que é um pouco uma questão local, que eu acho que acaba dialogando com a realidade de todas as cidades brasileiras. Estamos tendo um ataque aqui, por conta do executivo, pelo lado do executivo, para cima da legislação urbana para a destruição aí de casas populares em ocupações, literal destruição, né, Aline? Fala um pouco para a gente esse processo de ataque por parte dos executivos das cidades, e mais precisamente aqui em Santos, para cima de quem está ocupando por não ter onde morar e até como que isso se relaciona com a questão das pessoas em situação de rua, né? Aqui, o caso aqui, para quem não sabe, o prefeito mandou um projeto que permite que o fundo para a construção de habitação popular fosse usado para demolir moradias, né? Então, assim, tem um requintezinho de crueldade aí. O fundo para a construção de moradias ser usado para financiar a demolição de moradias que eles chamam de subnormais, que são moradias, enfim, que não se adequam aí à regulamentação das cidades. A questão é que, quando a gente relaciona com a questão das pessoas em situação de rua, é que uma coisa que parece óbvia, mas não é, que a pessoa que está em situação de rua é, antes de mais nada, uma pessoa sem teto, né? Quer dizer, então, talvez a principal característica comum das pessoas em situação de rua é não ter uma casa, não ter um lar, ou seja, estar em situação de rua é não ter um lugar para morar. E sem atacar essa questão da moradia, a gente não consegue, digamos assim, solucionar essa questão, né? E aí o que a gente vê é uma explosão, um boom das pessoas em situação de rua, com todas as questões que as pessoas em situação de rua enfrentam, inclusive das violências que elas sofrem e que muitas vezes reproduzem. É claro que isso só incomoda quando a violência chega na porta da nossa casa, tendo nós uma casinha para morar, né? Diferente da maioria das pessoas. Então, você paga aluguel, né? Sem teto. Exatamente, sem teto, continua sem teto, porque ainda paga aluguel. E aí, a gente vê, em vez de a gente avançar, a gente vê um recuo das políticas de moradia, né? Apesar de ter vindo aí governador e o caramba, inaugurar, vamos entregar não sei quantos apartamentos. Alguns estão prontos, anos, e não foram entregues ainda, né? Quer dizer, essa política, além de tudo, tá fracassada, né? A gente vê no governo Lula, Minha Casa Minha Vida, né? Uma ampliação disso, mas dando muito dinheiro para as empresas privadas, para as empreiteiras e tal.
E isso também, de certa forma, criou uma série de problemas. A gente vê, inclusive, com relação a... Até hoje, a regulamentação aqui da Baixada Santista da assistência técnica para esse tipo de moradia ainda é totalmente fracassada, né? Quer dizer, até nisso a gente falha. Até quando a gente consegue fazer algum tipo de política de moradia, a gente falha em mantê-las. Seria uma política deliberada de aprofundamento do déficit habitacional? Então, o déficit habitacional também explode, né, quando a renda cai, o salário cai, o desemprego aumenta, né? Então, a gente tem inúmeros casos aqui na Baixada, está explodindo as ocupações, né? Sejam espontâneas, sejam organizadas, gente que está procurando movimento despejo zero, teve uma plenária do movimento contra esse projeto, né? E aí o prefeito falou, foi por engano, não era bem isso que a gente queria, né? Como se alguém tivesse errado e colocado, ele pegou, tirou o projeto. Não deixa de ser uma vitória do movimento, né? Mas, por exemplo, é muito comum ali em São Vicente inaugurar uns predinhos ali em frente ao Atacadão, no Augusto Severo. Já teve gente que saiu, porque a pessoa sai de um lugar onde ela não pagava água, não pagava luz, não pagava aluguel, e de repente ela vai ter que pagar, por menor que seja, para muita gente, vai ter que pagar prestação, água e luz. A pessoa sai, devolve a moradia e volta para o barraco. Né? Vende com contrato de gaveta, aluga com contrato de gaveta. Por quê? Porque tem um problema macro aí de renda e de emprego que não... Para não falar da questão específica da moradia, né? E aí a gente cai no orçamento nacional, nas políticas públicas estaduais e federais de novo, né? Não, e assim, uma política mal feita, às vezes ela é tão ruim quanto política nenhuma, porque se você... Essa relação de como é a política de moradia é a mesma coisa com relação ao que a gente tem de, por exemplo, abrigamento para as pessoas em situação de rua. Porque você tem um número X de vagas, que já é muito inferior ao número de pessoas que precisam do serviço, e ainda assim os serviços são insuficientes. E sobra, eles falam, não, mas sobra vaga. Por quê? Porque a pessoa, para ela estar na rua, ela precisa... A professora Luciana, da Unifesp, inclusive, uma saudação aí para ela, grande expoente nesse tema, sempre fala, a pessoa precisa, para estar na rua, para conseguir estar na rua, com todas as condições que impõe, a pessoa precisa ser dura. Aí ela chega nesse serviço, ela tem que chegar dócil e humilhada e agradecida num serviço que ainda impõe uma série de condições para que ela esteja lá, que é totalmente o contrário do que ela precisa para sobreviver na rua, né? Então, é óbvio que esse serviço ela vai afastar as pessoas preferem estar na rua do que estar nesse serviço, porque além de tudo ele impõe uma série de restrições que fazem com que essa pessoa não consiga acessar esse serviço, né? Então, quer dizer, é uma política totalmente ineficaz, ou seja, não tem como, né? A pessoa chegar lá, não pode levar um animal, não pode estar junto à família, uma família inteira que está na rua não pode ficar junta. Como é que ela vai para um abrigo? Quer dizer, tudo que é totalmente desarrazoada essa política, né? Então... Excelente reflexão da Aline. Fechamos por aqui esse primeiro bloco. Se durmam com essa enquanto escutam aí os nossos comerciais solidários. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Voltamos com o nosso segundo bloco, onde a gente vai fazer uma tentativa de balanço do que aconteceu nesse último mês, nesses últimos dias, inclusive, com o governo Lula, que a gente já tem discutido aqui, um governo que derrota Bolsonaro, trouxe boas notícias aí, principalmente nos 3 primeiros meses, mas aparecem agora reveses, problemas, já falamos sobre arcabouço aqui, agora temos o desenrolar de um governo que, né, aí já trazendo um pouco do que eu acho por aqui, vamos falar um pouco de Bolsonaro também, como que ele tem tomado reveses também. A gente está falando de um governo que parece que começa a fazer água, porque me parece que ainda está tratando a política como algo do decênio passado, né? Desenrola alguém ali para fazer articulação política, faço articulação de bastidores, não considero muito a opinião pública, com o adendo de um Lula que não articula mais como articulava no Lula 1, Lula 2. Então temos o Lula mais estático de todos os governos, isso tem até, né, tem artigos aí falando, né, de lideranças de direita falando não é mais o mesmo Lula, não é o Lula que abraça, que janta, que fica até tarde conversando.
E isso se materializa numa semana muito ruim, com 2 reveses, com o PL da fake news travado, com a questão do saneamento travada e com algumas falas interessantes, como a gente viu no 1º de maio, com sinalizações à direita, mas também com sinais de conquistas a serem feitas e concretizadas dentro do governo. Comecei os pontos aí, queria saber o que vocês têm achado disso para a gente começar a falar um pouco das pautas concretas aí, como imposto de renda, salário mínimo. Não sei, olhando o governo, eu diria que mais do que estático, ele está errático. Então, parece que cada hora vai para um lado, que é típico de alguém que entrou em campo para jogar sem plano de jogo. Então, você vê no cenário internacional, uma hora assina a resolução, né, condenando a Rússia, depois vai para a China, sinaliza a favor da Rússia, e os Estados Unidos ficam putos, falam a favor dos Estados Unidos, por exemplo. Né? E agora, no plano nacional, né, tem uma coisa tímida de que tudo vai passar pelo Congresso, agrada o Lira e etc. E começa a tomar reveses no Congresso, surgem falas, né, ao mesmo tempo que sacramenta a privatização da refinaria Landulfo Alves, por exemplo, passando pelos Emirados Árabes, lá, né, que tem suspeitas de mutreta, de fraude nessa privatização. Então a passagem do Lula sacramenta. Ao mesmo tempo, o Lula agora sinaliza em rever a privatização da Eletrobras, coisa que ele não tinha falado até então. E aí o Lira já faz uma declaração contrária. Então me dá a impressão que o governo entrou em campo para cozinhar o galo, para ir jogando devagar, retrancado. O tempo da política está atropelando e de repente talvez o Lula esteja vendo que ele vai precisar se mexer mais do que ele gostaria ou do que ele achava que caberia nas conciliações e nos acordos. Né? Então essas últimas semanas foram bem... Essas falas no 1º de maio, ele falou da PL das fake news, ele falou da tabela de imposto de renda, de reajustar o salário mínimo além da inflação, com uma ênfase que ele não tinha dado antes. E principalmente ele tem inserido na pauta a rediscussão da privatização da Eletrobras, que é uma novidade. Né? Não sei se isso sinaliza por uma mudança de postura, né? Mas diante dos reveses do governo no Congresso, alguma coisa o governo vai ter que fazer, né? Achei certeiro isso que você falou de ser errático, né? Porque realmente parece que está sem um plano de ação, né? O Lula, ele, não sei, às vezes me parece que ele entrou no jogo, digamos assim, para tentar, vou fazer o que eu devia ter feito e não fiz da outra vez, mas essa questão de querer arrumar erros do passado às vezes é pior do que se você tiver um plano de ação para as coisas como estão. E eu fico preocupada, falando sobre isso, de se está assim no primeiro ano, qual a perspectiva de que melhore a relação no Congresso com as coisas como estão e tomando essas pauladas que está tomando agora, né? Porque a gente tem aquela questão de, apesar do Bolsonaro ter feito isso os 4 anos, geralmente a política é fazer o mal todo de uma vez, logo no começo, para você poder ir amaciando o próximo... Melhorando e amaciando o próximo das eleições. Se ele não está conseguindo o mal, de certa forma, que eu quero dizer, é colocar tudo de mais importante logo de cara. Tal do capital político. Aproveitar, exatamente. Ainda uma correlação de força, até porque 2 anos tudo pode mudar, a gente não sabe como é que ficam depois das próximas eleições aí, né? Então, tem tudo isso. A gente não sabe o que ressurge, se o bolsonarismo não foi totalmente derrotado, e a extrema-direita menos ainda, né? Longe disso. Então, assim, era para fazer tudo o que pudesse fazer de avanço agora. E apesar dessas conquistas, né, essas falas dele mais radicais, digamos assim, quero inclusive deixar um adendo aqui, um grande parabéns ao Lula pela fala que ele fez sobre o Ascend, que foi fantástica, uma coisa fora da curva, né? Totalmente fora da curva, uma coisa assim que eu até me emocionei, chorei vendo, porque poucas pessoas falam e para mim é um dos nossos heróis aí da época recente. Quem tem coragem de peitar Estados Unidos e das grandes... Boas, às vezes, ultimamente, né? Então, isso é importante, mas o fato dele estar recorrendo a isso quer dizer que ele está perdendo nas questões econômicas e estruturais, me parece. Então, eu acho que se está assim agora, não sei se melhora, mas você vai ter que encarar essas batalhas agora. É agora que vai ter que ir para o pau, porque senão... Confesso que eu estou ficando bem preocupado, né? Vocês sabem, eu como uma figura do pessoal, entendo que a gente precisa muito fazer com que esse governo dê certo, porque
se ele não for bem, vai junto todo um lastro de esquerda, até quem não assinou o cheque como o pessoal de primeira, tem alguma participação, porque a gente disse no período eleitoral que esse governo é melhorar a vida das pessoas. Então ele precisa, de fato, melhorar a vida das pessoas. A gente teve um primeiro trimestre que trouxe notícias bacanas, uma política expansiva econômica, de mais gasto social, um PL da transição com mais de 200 bilhões, mas aí começa uma série de sinais que, aí eu já adianto minha leitura, levam a crer que provavelmente vai ser o governo mais liberal que o PT já fez. Primeiro o Haddad volta atrás com esses mais de 200 bilhões e fala, vou economizar 50 bilhões. Depois o governo fala que vai atrasar o pagamento do salário mínimo, que foi, digamos assim, muito pequeno o aumento, apesar de ser um avanço muito pequeno, R$18 postergado para o mês 5 para fazer caixa, como a gente já falou aqui, e não parou por aí. Quando a gente vê a fala do Lula no 1º de maio, tem coisas muito interessantes, como a expansão das universidades também, né? Então é um governo muito contraditório, porque ele, por exemplo, coloca no teto a expansão do investimento científico do arcabouço, mas ele fala que vai aumentar a Unifesp, ele fala que vai criar uma federal a mais aqui em São Paulo e vai também completar a UFABC. Da onde que vai sair isso dentro dos 2,5%? E aí o governo dá algumas pedras para ser jogadas contra ele. Quando ele fala do imposto de renda, ele está isentando as pessoas, na verdade ele está adiantando o desconto simplificado do imposto de renda de 20%. Então, na verdade, ele não isentou aquela margem de cerca de 1.900, né, para 2.600. Quando a gente lê a notícia em detalhe, você fala, pô, a gente queria elogiar isso daí, mas isso aí não é exatamente o que parece, né? É R$15. Então, se o teu algoritmo tem um pouquinho de notícia de direita, é uma pegadinha a isenção do governo. E, de fato, é uma faixa de apenas R$15 que foi isentada. O que nos leva a pensar se vai ser cumprida a meta dos 5 mil de isenção do imposto de renda e se isso vai acontecer, de fato, até o final do governo. E aí a gente tem uma fala do Haddad falando, eu não tenho projeto nem como dar resposta de como isentar até R$5 mil os trabalhadores do imposto de renda. Não tem projeto o governo? Foram apenas falas ou faz parte? Porque, de fato, o PT tem um histórico de coerência contraditória, de jogar um monte de informação que não bate, mas por trás tem uma linha. Então, o que vocês acham dessa coerência contraditória aí? Para além dos números, porque é fácil julgar isso, 5 mil, né? Parece aquele leilão que a gente brinca, né? 5 mil, 10 mil, bilhão. Do canal rural, né? Para além desses números, se não melhorar de fato a vida das pessoas, diferente de Bolsonaro, que pode falar o que quiser e fazer o que quiser, e pelo visto, o fato da vida das pessoas ter piorado muito não diminuiu consideravelmente a popularidade dele como não devia ter diminuído. Essas questões todas, se não melhorarem a vida das pessoas de fato, eu acho que a gente vai ter dificuldade de defender qualquer que seja a medida, porque se as pessoas não verem reflexo disso, por exemplo, no mercado, vai ser difícil da gente combater. Isso vai ser difícil de fazer sem mexer com os privilégios que precisam ser mexidos. Questão dos juros que continuam alta. Exatamente. Então, assim, até aquela gasolina, aquela questão toda, mas ainda assim as pessoas não estão vendo uma melhora significativa nessas questões todas. E do jeito que está, provavelmente não verão se não forem tomadas outras medidas para que isso aconteça. Você acha que a cartada mesmo, suposta cartada, a crença do governo, é a política externa, o investimento externo? Parece que eles estão se apegando nisso, que é quase uma confissão de que o Estado não vai ter um poder de ele próprio dinamizar a economia, senão atraindo capital externo. Que é o programa histórico do PSDB, esse, né? Sim. E se você analisa, eu tive cuidado de passar a viagem da China, tentar ler o que realmente saiu de concreto. E fora os memorandos de compromissos de estudos para o futuro, o que saiu de concreto foi agro. No setor industrial, transferência de tecnologia, tudo isso, ou é muito pouco, né? Construir uma fábrica de carro elétrico na Bahia é o mais Então, concreto. mas me diz uma coisa, para a gente falar das pessoas. Transferência de tecnologia, quando eles falam isso, é botar uma indústria aqui. Não é quebrar patente e... Supostamente teria até transferência de tecnologia mesmo, né? Mas muito localizado, né? E o montante de capital que a China, né, acenou de transferir para o Brasil, 50 bilhões, se eu não me engano,
A Argentina fez o acordo, tudo bem que eles entraram na rota da seda, etc. 120 bilhões para a Argentina, com 1/3 da economia da gente, né? Bi. Né? Então, só para ver a desproporção, como está sendo tímido esse apoio da China ao Brasil, talvez até por essa posição errática do Brasil diante dos BRICS. E aí, assim, falando um pouco de cenário externo, né, a gente viu as notícias aí da grande derrota no Chile da esquerda na eleição da Constituinte, onde a extrema-direita teve 35%, a direita teve 21%. E a gente pega, assim, toda aquela rebelião e insurreição popular, a primeira Constituinte que teve, super avançada, que depois é derrotado, e aí, sem querer, né, fazer aproximações forçadas, mas trazendo aqui para o Brasil, talvez seja uma sinalização de atenção importante. Por quê? Porque o Chile avançou muito em pautas setoriais das mulheres, dos indígenas, etc. Né? Tem uma Constituição super avançada que foi proposta, foi recusada, e no que é estrutural, no social, econômico, não. Então a massa da população não veio junto. E aí, se a gente pega o discurso do 1º de maio do Lula, ele começa falando, né, com o projeto de lei que aumenta as penas, né, para quando não se paga o mesmo salário para as mulheres, que na verdade não é exatamente uma novidade, a lei já existia, só não existia uma penalização e fiscalização efetiva. Então ele acenou com isso daí, ele falou do aumento do mínimo, além da inflação, que esse ano não aconteceu, né? Quando ele vai desfiando ali a pauta dele, você vai vendo que não tem grandes novidades. Ele fala da Eletrobras no final. Ele falou de desonerar PL, né? Falou de desonerar a participação nos lucros. E deve ter ficado louco. E pensa assim, quantos por cento da força de trabalho é formalizada e dos formalizados, quantos tem negociações de PLR? A maioria nem sabe o que é PLR. Né? Mas em última é desonerar e não arrecadar. E não arrecadar. Vamos desonerar também. Né? Iguala pelo desoneração. E aí o que estava ausente, né? Não só o que estava presente, não teve uma menção a revogar ou amenizar a reforma trabalhista. Nada, um silêncio absoluto. E nada sobre os trabalhadores de aplicativo. Nada. Ele falou de garantir direitos para eles, né? Até falou um pouco disso, mas não ficou muito claro, né? Eu não reparei isso. Nada muito... Isenção e essas políticas nessa faixa, para quem isso vai ser mais importante, não tem como estar desatrelado de uma política, por exemplo, que influencie de fato a questão da inflação. Ou, por exemplo, não ter controle de aluguéis, assim, isso é absurdo, não ter controle de aluguel em lugar nenhum, assim. Coisas que impactam diretamente, assim, a moradia, a alimentação, esses impostos que recaem direto, que no final vai acabar o que vai ser sendo feito, né, que é diluir aí os impostos, na verdade, vai acabar sobrando para as pessoas, como sempre, para a camada mais baixa, como sempre sobra, e sem mexer nisso não adianta dar essas migalhas, porque não vai melhorar a vida das pessoas. 2 pontos até, que é interessante que você falou da questão dos aluguéis. Eu adoraria um liberal na questão dos aluguéis, porque hoje os aluguéis são indexados e eles têm uma proteção imensa de reajustes de uns medidores que... Se o GPM for menor que outro índice, vai outro índice, vai maior, né? Vamos desindexar tudo e deixar todo mundo negociando, então? Porque aí vai dar ruim também para os locatários. Agora, vamos ser liberal nesse caminho, então, né? Seria muito interessante. Até o Haddad faz alguns acenos, por exemplo, de acabar com a desoneração de algumas grandes empresas. Isso seria bacana, né? Para a gente não dizer que não tem algumas pautas sendo trazidas. Mas aí só uma última polêmica nesse bloco aqui. Para os nossos amigos marxistas, todo mundo sabe que eu já dei uma saída dessa ideia de crescimento, desenvolvimento, eu estou querendo pensar no pós, mas ainda tem um pé no marxismo aqui, né? Então, quando tem essas discussões, visitas para a China, investimento, a gente não perde de vista a nova dependência que já acontece na América Latina, que é uma dependência em relação à China. Sempre fizemos essa discussão do capital externo, o que está acontecendo, né? Inclusive, setores que historicamente elogiam a questão da economia chinesa, parece que não querem a mesma autonomia para a economia brasileira, né? Isso dá um programa específico, só sobre a China, né? Porque aquela velha coisa de escola, pacto colonial. Ele fez uma opção clara dessa saída, né? Se dá certo, né? Tem isso ainda.
se der certo por essa opção, porque por uma opção de desenvolvimento interno e retomar até assim as conquistas que ele, do próprio governo dele com relação à autonomia, parece que ele abandonou. Então, Tanto que você repara, o Alckmin, ele é Ministério da Indústria, né? Comércio. Onde está isso? Alguém viu algum projeto de industrialização? E cadê a nossa burguesia nacional no Congresso? Cadê esses caras? Não existem. Não existe. Cadê? A gente não pode contar nem com os nossos liberais, a gente não pode contar. Não, vamos dar aqui então, né? Terminar esse bloco. Nosso agro, cadê o nosso agro? Cadê o nosso agro? Dá um hippie BNDES, né? Acho que a gente poderia estar fazendo todos esses acordos, mas não abrir mão da nossa autonomia de investimento, né? Acho que esse é o grande problema. Entrando aqui no nosso bloco 3, para não dizer que eu não falei das flores, não é só nós que estamos no apoio deste governo nas suas pautas à esquerda, né, de retomada dos investimentos sociais, de melhora das condições do país como um todo, dos trabalhadores. A direita também chorou essa semana, né? Então não está fácil para ninguém o Brasil. Bolsonaro teve uma ofensiva. Parece que os militares... E aí a gente teve até o seu ex-vice-presidente chorando em público aí, né? Dizendo que a moral dos militares é maior, mas o que a gente viu é que toda ali o círculo militar do Bolsonaro, se não for para cadeia, tá a caminho, né? E o Zé Gotinha atrás. E aí, o que vocês estão achando? Será que o Bolsonaro... Haverá Bolsonaro na próxima disputa eleitoral para a presidência? Fica o questionamento, né? Apesar de estar empolvorosa aí a esquerda e toda a ala progressista com a prisão do Bolsonaro pelo Zé Gotinha, eu adoraria ver essa cena. O Zé Gotinha correndo atrás do Bolsonaro com uma vacina. Infelizmente não vai acontecer. Mas, de certa forma, isso me deixa preocupada. Gosto muito dessa questão de todo mundo estar sendo responsabilizado em torno do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não cair, mas todo o resto cair, já ajuda legal. Porém... Parece que o governo mexeu direito, né? Exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos não ser muito otimista também. Certo. Me parece que o fato de Bolsonaro estar sendo chamado à responsabilização por essas questões que a gente pode talvez identificar como menores, carteira de vacinação, o negócio das joias, que não é mas são questões que a gente gostaria de ver o Bolsonaro ser responsabilizado é pelo genocídio que ele fez, por exemplo, com relação à atuação dele durante a pandemia, com os escândalos de corrupção, com o entreguismo, com a relação com as milícias, com a relação a ligação toda da família dele com o assassinato da Marielle. Então, assim, era isso que a gente gostaria de ver sendo responsabilizado, porque isso simbolizaria para nós que realmente estamos tendo uma retomada da democracia de verdade e de uma responsabilização estão se reestruturando, inclusive seria um aceno de que talvez a sociedade esteja caminhando para sair um pouco desse caos que se instalou das pessoas, essa violência, enfim, pessoas com armas, já falamos sobre isso, mas a escalada de violência continua, né? Inclusive mencionar aqui uma questão bem importante que tem a ver com tudo isso, que foi o assassinato, né, o linchamento de um rapaz em Guarujá, por causa de uma fake news, né? Disseram que ele estava roubando uma moto e o cara foi linchado e morreu por conta de uma notícia falsa. Na verdade, a moto foi emprestada por um amigo, enfim. E o vídeo que vazou era de uma pessoa que estava filmando e ainda comemorando aquele linchamento. Além das pessoas que agrediram, tinha uma série de outras pessoas assistindo e que, além de não fazerem nada, estavam comemorando. Então, isso mostra como é que a nossa sociedade está doente, né? E o fato de Bolsonaro não estar sendo responsabilizado por tudo isso também é um sinal de... Queria estar comemorando, mas eu tenho que pontuar todas essas questões também. Zé Gotinha vai ter muito trabalho. Não, eu comecei otimista com a virtual prisão do Bolsonaro, mas essa última fala da Aline, a gente acompanha isso aqui na Baixada, é triste demais, né? É um sintoma perverso do que a nossa sociedade se tornou, pelo menos em amplos setores, né? Agora, voltando à coisa do Bolsonaro, acho que foi inteligente da parte de quem armou a operação de vincular a questão da vacinação, porque isso teve no centro da pauta. Lógico que não pode parar só aí, ele tem que ser responsabilizado por tudo que ele de fato é responsável. Pode ser um começo. Né? Mas é um começo muito bom, principalmente se a gente ligar isso, né, aos estudos que indicam que pelo menos 400 mil
das mortes da Covid seriam evitáveis se tivéssemos seguido outra política de saúde pública, né? Então, quando a gente lembra de amigos, parentes, pessoas que a gente conhece, e só do nosso círculo a gente vai ter inúmeras pessoas que morreram e possivelmente não precisariam estar mortas se fosse outra política. É muito sério, né? É muito sério o que aconteceu e que não fique só na carteira de vacinação. Agora, é isso, né? O Al Capone foi pego pelo imposto de renda e não pela máfia, né? Verdade. Então, às vezes, a pessoa deixa rabo ali onde ela menos acha que... É tão senhora de si do poder, né? Que fica fácil, né? Dar esse vacilo. E saiu um áudio no meio disso, né? Sobre o mando do assassinato de Marielle, né? É isso que eu tô falando. E chegar nesse responsável seria fundamental, seria um golpe duro contra essa turma aí das milícias, que é todo mundo vizinho do Bolsonaro, né? Então, tá na hora disso ser esclarecido, resolvido, né? É uma promessa do governo Lula, É um inclusive. Eu acho que a gente tem que terminar esse governo com a responsabilização de quem mandou matar a Marielle. Eu acho que talvez isso possa ser um bom legado desse governo Lula, se continuar nessa mesma energia, nesse sentido pelo menos, que é de desinstitucionalizar a mentira, né? A mentira virou uma instituição na sociedade brasileira e a mentira tem a ver, inclusive, com a morte infeliz assassinato, né? Que a gente acabou tendo de uma pessoa inocente que foi agredida. E a mentira foi institucionalizada por meio da pessoa mais importante do país, que à época era o presidente da República, o Bolsonaro. E é uma coisa, não é menor, né? Eu estava até falando com o meu cabeleireiro esta semana sobre isso, comentando, fazendo ali uma política, né? E ele falou, eu não acho que é coisa demais, é ruim, claro, mas e daí? É a carteira de vacinação. Enquanto as sociedades pelo mundo seria permitido que um governante mentisse nesse nível, e o pior de tudo, ele colocou a filha dele, menor de idade, no centro de uma atitude corrupta e mentirosa. Isso é absurdo, ele expôs a filha dele de uma forma ridícula, né? E fez tudo isso para poder fugir no final do ano e poder viajar. Então, eu não acho que é pouca coisa, não. Eu acho que é muita coisa. E só não está sendo tanta coisa porque o Brasil, as coisas se inverteram tanto e a fronteira entre a verdade e a mentira, entre o que é um absurdo e o que não é, ela foi muito, muito diluída. Então, não é pouca coisa o que está acontecendo aqui, mas eu fico, não otimista, mas esperançoso que a coisa avance e a gente consiga, de fato, inviabilizar o Bolsonaro. Não sei se será preso, mas eu apostaria que o Bolsonaro pode ser sim inviabilizado para as eleições, o que conecta a gente com talvez outro debate que a gente pode abrir aqui antes de terminar, que é pessoa Tarcísio, ou Zema até. Tarcísio, né, até trazendo uma discussão que foi colocada no último podcast que a gente gosta muito, o Foro de Teresina, né, o Rugai gosta de acompanhar para saber o que está falando. Tarcísio superou as pesquisas aí no Google em relação ao Zema. Então, será que não é um plano B da extrema-direita que quer dar uma civilizada para conseguir uns votos ali a mais e ser viável de novo? A gente tem o Lula e o Bolsonaro como grandes figuras carismáticas, né? Quase messiânicas, para cada um pro seu lado, né? O que quase traduz a ausência de projetos políticos, né? O que garante a unidade da esquerda sem uma figura aglutinadora como o Lula? E a direita também, né? Então, o Tarcísio me parece que tem um pouco mais de carisma do que o Zema, né? Que é uma comida completamente sem tempero, aquele Zema, né? E ele está aí se candidatando a ser um mix aí de gestor moderno com bolsonarismo carismático, né? Se ele vai conseguir ou não, a gente não sabe, mas ele deu uma cartada, deu um truco grande aí, né? Botando o salário mínimo estadual no valor acima do nacional, né? Vai ficar registrado aí para as futuras propagandas dele, né? Não sei exatamente o impacto econômico real, né? Mas ele está candidato aí, né? Estava junto com o Bolsonaro no tal do AgriShow, né? Recebido efusivamente. Mas ele dá essa passeada, né? Mais Bolsonaro, menos Bolsonaro, depende. Muito inteligente. Não, ele mostra que ele pode estar em qualquer onde estiver bom para ele vai conseguir passear. Eu, sinceramente, torço para a briga nessa questão dele, o Zema, enfim, quanto mais diluído, melhor.
Deus nos livre, ou sei lá, que entidade nos livre de um outro Bolsonaro que consiga aglutinar a extrema-direita como ele conseguiu. Então, quanto mais diluído a gente tiver entre eles, melhor. Mas eu acho que ele pode ser mais competente nessa questão de passear entre esses campos, inclusive aglutinar uma direita que não estava com Bolsonaro. Então, e que ficou acanhada com Bolsonaro em algum momento, embora o bolsonarismo ainda seja muito grande. E figuras, a gente tem aqui na Baixada Santista uma figura como essa, que é a Rosana Vale, que também dá essa passeada legal, mais ou menos bolsonarista, a depender do que é interessante para ela, e que é uma figura e pode ganhar a prefeitura de Santos se disputar na próxima eleição. Então, é aí uma boa, dá para a gente fazer um bom parâmetro entre ela e o Tarcísio, nessas pessoas que passeiam o que for mais interessante no momento, sempre pro lado liberal e Vocês querem fazer pernicioso. um minuto de silêncio pro PSDB? Tarcísio pegou o governo do estado, agora vamos pegar a cidade com o maior porto da América Latina? Não é possível. Fica a pergunta, quem ocupou o lugar do PSDB na política nacional? A ver, né, camaradas? Então, temos um programa por aqui. Então, hoje foi um debate muito acalorado, de muitas pautas. A gente vai voltar aí depois desse mês, que vai ser muito agitado com certeza, de maio, onde comemoramos o Dia dos Trabalhadores, mas não temos muito o que celebrar. Vamos continuar lutando aí. Obrigado, galera. Até a próxima. Salve. Salve. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.